Olá, meus amigos, graça e paz, como vocês estão? Eu quero crer que vocês estejam muito bem. E se não estiver, eu quero crer que vocês vão ficar. Hoje é mais um daqueles vídeos que nós vamos estar compartilhando um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho da Bíblia, para o nosso dia a dia, né? Hoje em especial, pela manhã, por volta ali das 4h30, 5 horas, havia uma lua linda, 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 parecia um sol, né? E logo na transição da lua, né, que começou a claridade, a claridade ali, veio um sol radiante lindo. Então o dia está lindo e como é bom você olhar para isso, você vê o cuidado de Deus, né, na questão de a beleza nos cercado de tal forma, né? E a gente precisa aprender a ver beleza nas pequenas coisas. Eu não estou dizendo que isso que aconteceu são pequenas coisas, mas aprender a ver beleza em pequenas coisas. É muito bom, né? Você passar por alguém, acordar cedo, passar por alguém, dar um bom dia, né? Faz com que a pessoa se sinta bem. Um bom dia é transformador, sabe? Faz com que você enxergou aquela pessoa, você está desejando para aquela pessoa que o dia dela seja extremamente bom, né? Não quer dizer que porque talvez o seu dia não começou bem, porque você não está bem, que isso vai ter que implicar em outras pessoas, né? Isso não vai implicar em você tratar outras pessoas bem ou desejar que o dia dela seja muito bom, né? E isso também não interfere que você possa também mudar a visão ou a questão do seu dia não estar tão bem. Hoje nós vamos para um vídeo daquele que nós vamos falar da palavra do Senhor, nós vamos compartilhar um texto muito, muito presente, né? Muito atual na questão que vivemos hoje, né? Dentro do contexto que nós vivemos hoje, nós vamos estar falando um pouquinho sobre direção, né? Caminhos a qual nós pegamos, decisões que nós tomamos que às vezes nos fazem mal, né? E por que nós tomamos essa decisão? Por que nós pegamos esses caminhos, né? E às vezes nem sempre é uma opção, nem sempre é a opção, né? Às vezes porque nós se acostumamos, né? Nós criamos hábitos dentro desse caminho. Vai ter um dos itens aqui que eu vou estar falando que é muito forte no nosso meio, né? E às vezes te faz mal, às vezes me faz mal, às vezes faz mal para qualquer um e não consegue se desvencilhar disso. E aí acaba, às vezes, carregando algo para si que nem é dele, né? O texto está em Gálatas, capítulo 1, verso 6 ao verso 10, é o que nós vamos estar fazendo aqui menção, tá? Eu vou fazer a leitura para depois a gente ir para o nosso bate-papo, porque o interessante é a leitura aqui, né? Então vamos lá, Gálatas capítulo 1, verso 6 diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora novo também vô-lo digo: se alguém vos anuncia outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Busco agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estiver ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Eu dou uma embolada aqui para ler, porque eu estou com a Bíblia bem pequenininha, a leitura é bem pequena, eu não peguei a outra que era maior, mas deu para a gente entender um pouquinho, né, aqui sobre algumas questões. Eu separei aqui 3 pontos bem importantes para nós estarmos falando. Claro, né, que é na minha visão, não precisa ser a tua, é dentro do que eu acredito, né, não precisa ser dentro do que você acredita,
Mas talvez seja bom para você refletir sobre o que nós vamos estar falando aqui. Talvez seja bom para você examinar algumas coisas. Nós temos visto uma grande manipulação em massa, né? Notícias mentirosas e com isso tem manipulado muitas pessoas em diversos aspectos. Não estou falando só de religião, não estou falando só de política, todas as áreas. Você vai ver que há uma influência muito grande e isso rasta uma massa, né? E tem que tomar cuidado para essa massa não ser uma massa de manobra. Às vezes pessoas estão te usando dentro de um contexto que poderia ser até legal, te usando a sua imagem para influenciar outros através de você. Para quem não sabe, eu ainda tenho uma perspectiva que o cristão ele é um influenciador, né? Um influenciador na fé, né? Na resiliência, na resistência, no propósito, na transformação. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito em pessoas que outrora viviam um tipo de vida e hoje o testemunho dela é completamente diferente, sabe? Um casamento que não era tão maciço, né? Tão firme, tão sustentável, e hoje é. Então, eu creio que o cristão, ele precisa ser um influenciador. Eu não estou falando de um influenciador que vai quebrar, vai burlar os princípios bíblicos para conseguir likes, seguidores, inscritos. Não, eu estou falando que você é seguidor porque tem pessoas te observando. E eu acho muito legal quando você observa alguém e o testemunho daquela pessoa é um testemunho plausível, um testemunho bonito de se ver, um testemunho que você fala assim, poxa, eu me espelho nessa pessoa dentro desse comportamento. Né? Eu tenho pessoas dentro de relacionamento de família, como um líder de família, ou enfim, como uma família, que eu me inspiro, né? Eu vejo ali o tratamento, a forma, o comportamento, o cuidado, o zelo, e eu falo, poxa, eu quero alcançar isso também. Eu vejo pessoas, mestres, professores, que ensinam dentro da palavra de Deus, e eu falo, eu tenho desejo também, né, disso. São pessoas que me inspiram, né, comportamentos, posicionamento. Tem pessoas que têm um posicionamento tão assim, dentro dos princípios da palavra, que eu falo, poxa, a forma que resiste, eu quero isso também para mim. E são inspiradores. Então, nós precisamos de pessoas assim, né, que inspiram. Quando você via lá João Batista ele pregava no deserto da Judéia, ele comia mel silvestre de gafanhoto, se vestia de pelo de camelo, né? E as palavras não eram palavras eloquentes ali de conhecimento humano. Era bando de víbora, quem te ensinou a fugir da ira do Senhor, arrependei-vos. Era uma palavra muito direcionada, sabe? Não tinha uma oratória ali, tal, não tinha. Mas ele era uma referência, né? Ele era uma referência, o seu posicionamento era uma referência, a sua fé era um posicionamento, era uma referência, a sua posição, o seu posicionamento era uma referência. Então nós precisamos, como cristãos, estou falando aqui para cristão, tem pessoas aí procurando refrigério, procurando soluções, né, que só vão encontrar em Jesus. E você precisa apresentar Jesus para ela. Apresentar Jesus para ela como? No seu testemunho, no seu comportamento, nas suas atitudes, sabe? Nós não somos cristãos só quando estamos dentro da igreja. Nós não lemos a Bíblia só quando nós estamos na igreja. Nós não tratamos bem as pessoas só quando estamos na presença de um líder. Sabe? Isso nós estamos na presença do líder todo o tempo. Jesus é a nossa liderança, é o nosso líder, é o nosso mentor, é o nosso pai, nosso amigo. Então, assim, se tem que fazer alguma coisa, como diz aqui o texto que nós vamos falar, que agrade a Deus, né? E dentro desse contexto aqui que ele está repreendendo, né, o povo perdeu o foco, o povo recebeu a palavra, recebeu o evangelho e no meio do caminho, depois de receber a palavra, ouvir o que ouviram, ver o que viram, sentir o que sentiram, eles de repente começaram a se perder, eles começaram a ir para outros caminhos, eles começaram a andar de outra forma.
E Paulo está dizendo, ó, ainda que eu que ensinei vocês, ou eu que preguei a vocês, ou que seja um anjo, ele pregue outra coisa que não seja o que está na Bíblia, o que está na palavra de Deus, seja ele maldito. Seja ele maldito. E ele diz: se você quer agradar os homens, automaticamente você vai desagradar a Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque o primeiro ponto eu coloquei assim, ó. Aqui está dizendo de um grupo de pessoas que perdem o foco por qualquer coisa, por coisas banais. Nessa jornada, o principal é você manter o foco. O principal, você tem que saber quem é você, né? Algumas perguntas têm que ser feitas: quem é você? Por que você serve ao Senhor? Né? Quem é o Senhor para você? Porque chamar Jesus, chamar o nosso Deus de Senhor, você se coloca numa condição de servo. E se eu perguntar aqui, servo escolhe para onde vai? Escolhe o que come, o que bebe? Não, não. Você se coloca nessa condição. É claro que o Senhor, ele supre as nossas necessidades. E tem um vídeo que eu falei que necessidade não é o que você quer, é o que você precisa. Geralmente a gente não sabe o que a gente precisa, a gente sabe o que a gente quer. Geralmente a gente sabe o que a gente quer, não o que a gente precisa de fato. Então, eu quando me coloco na condição de servo, quando eu ouço aqui na Bíblia que eu devo amar o meu próximo, eu não enxergo isso como uma opção, eu enxergo isso como um mandamento. Eu preciso amar as pessoas, eu preciso amar o meu próximo. Né? Ali na questão do samaritano, ali, do bom samaritano, é, a conversa que Jesus está tendo ali, a pessoa pergunta ele assim: e quem é o meu próximo? E ele aí conta a parábola do bom samaritano, né? As pessoas estavam, o levita vindo da adoração, ou passando ali por alguém que estava ferido, que tinha sido roubado, e ele veio o levita da mesma forma, mas o bom samaritano ele parou, ele cuidou, e ele não perguntou quem era, ele não perguntou se era também samaritano, se ele tinha dinheiro, se ele não perguntou. A pessoa precisou e ele ajudou. Às vezes a gente só precisa disso, precisou você ajudar, você não precisa saber se é da igreja, irmão, de qual igreja, qual é o teu pastor, sabe? Ajude, simplesmente ajude. Então eu separei o primeiro ponto, não perca o foco. Lembra quando Jesus está vindo sobre o mar? E ele vem andando sobre as águas. E Pedro pergunta assim: Senhor, é o Senhor? Se é o Senhor, permita que eu vá. E Jesus fala: pode vir. E Pedro, irmão, sabe, até assim, se você está me escutando e não é cristão, não tem o hábito de ler a Bíblia, fica até, né, difícil, porque ele anda sobre as águas. Jesus vem andando sobre as águas e quando Pedro pede para ir, Pedro pisa nas águas e anda. Mas aí, de repente, ele está olhando para Jesus e de repente vem o barulho da tempestade, vem um mar bravio, vem as circunstâncias e ele começa a olhar para os lados. E quando ele olha para os lados, ele perde o foco. E aí, quando ele perde o foco daquele que está mantendo eles em pé sobre as águas, ele começa a afundar. E ele afunda, literalmente ele afunda até que ele pede socorro e Jesus ajuda. Então, nós estamos vendo aí que manter o foco é algo muito importante. Sabe? Seja lá na área que se você trabalha com questões de periculosidade ou questão de saúde ao próximo, ou alguma questão assim de emergência, você vai ver que a atenção, o foco é essencial. Imagina um médico está fazendo uma cirurgia num coração ou uma parte do cérebro, não sei, e ele está ali contando as piadinhas, desfocado, e daqui a pouco ele não sabe nem o que ele estava fazendo. A probabilidade disso dar errado é muito grande. A probabilidade disso não funcionar é muito grande. Então, nessa jornada, você precisa manter o foco. Nessa jornada, você precisa se manter no foco. Ponto 1. Ponto 2. Aqui você vai ver que na repreensão que nós lemos, eles sofrem influência. Qualquer um influencia eles. E isso tem ocorrido também nos nossos dias. Qualquer um influencia qualquer um. Então você tem que tomar cuidado para você não estar sofrendo essas influências. Como eu disse aqui, como cristão, você tem o objetivo, você tem o principal para influenciar pessoas. Não é através de mandar fazer nada, é através do que você já faz, através do seu testemunho, elas vão ver
e também vão querer se envolver nisso. Isso é muito importante. Elas também vão querer desfrutar, elas vão querer também vivenciar. Se o seu casamento é um casamento sólido, um casamento saudável, você respeita, é respeitado, as pessoas que estão à volta querem isso também no relacionamento. Se você é um pai amoroso, uma mãe amorosa, ali, que cuida, que zela, que repreende quando tem que repreender, instrui quando tem que instruir, sabe? Está ali dando amor, gerando ali naquela criança memórias. As pessoas que estão à volta vão querer também isso. Não só os pais querer transmitir isso para os filhos, mas os filhos que estão vendo isso vão falar, eu também quero que meu pai me dê isso. Né? E vai ser também uma forma de instigar talvez o pai e a mãe também fazerem isso. Então, é muito importante você entender o seu papel como cristão. Né? Aprenda a dizer não, sabe? Dentro desse contexto que eu estou dizendo aqui, para não ser influenciado, aprenda a dizer não. Tem coisas que você vai precisar dizer não. Não estou falando que você tem que dizer não para tudo, eu estou dizendo que você tem que dizer não para aquilo que você entende que foge dos princípios de Deus para a sua vida, foge do seu propósito, foge da sua conduta, da sua moral, sabe? Foge daquilo que você entende como respeito. Então, se isso não vai te fazer bem, diga não. Você vai dizer bem para agradar, você vai dizer bem para a pessoa não ficar chateada. E a gente sabe que quando você diz não para alguém, a probabilidade de a pessoa não falar mais ou ficar muito chateada é muito grande, mas tudo bem. Você tem que estar bem com você, sabe? Se algo não é do seu propósito, se algo não é o que você almeja fazer, se algo não é o que você tem como meta de vida para você ou para sua família, e você vai fazer para agradar alguém, diga não, né? Diga não. É muitas coisas, eu não estou nem dizendo interna, eu estou dizendo as coisas externas. Sabe? Eu não estou nem dizendo a coisa interna, não estou dizendo que a esposa ou o esposo pediu algo, você não, vou dizer não, que o filho, não estou dizendo para você ser radical a esse ponto. Eu estou dizendo que tem coisas de pessoas de fora que te pedem algumas situações que você vai ferir o seu princípio, você vai ferir sua família, você vai colocar em xeque muita coisa do seu caráter, da sua personalidade, do seu testemunho, porque você quer agradar. Porque você quer agradar. Então, aprenda a também dizer não. Não tente agradar todo mundo, sabe? Às vezes a gente quer agradar todo mundo e não vai conseguir, você não vai conseguir agradar todo mundo. Você não vai conseguir agradar todo mundo. E quando você faz isso, você tenta agradar todo mundo, é um medo, né, do que as pessoas vão pensar, o que vão falar, né? Como é que vão me ver daqui para frente? Não, eu disse não. Eu preciso da aprovação dessas pessoas. Não, você não precisa. Na verdade, tem muitas pessoas que vêm, de alguma forma, tentando se aproximar para se aproveitar, para usar a nossa influência ou a nossa habilidade ou alguma coisa nossa. E às vezes você não está bem com aquilo, mas você não fica sem jeito de dizer não. Estamos em época política, né? Então eu fico sem jeito de dizer não, tal. E aí eu acabo dizendo sim. E às vezes você apoia, você trabalha em prol de algo que você nem é o que você quer, nem é o que você acredita, nem seria a pessoa que você votaria, nem seria a pessoa que você estaria do lado. Mas aí você, para não ficar sem jeito, acaba dizendo sim. E esse sim vai repercutir por muitos anos da sua vida. Pode criar lacunas gigantescas. Então, você não precisa de aprovação das pessoas, você não precisa dizer sim para todo mundo, você não precisa ter medo do que elas vão pensar a seu respeito. Se você segue um padrão, um princípio, se a Bíblia é a tua regra de fé, de prática, se você vive ali o máximo que você pode pelo que a palavra diz, querido, você vai ter que dizer não para algumas pessoas. Querida, você vai ter que dizer não para algumas pessoas, para alguns amigos. Então, estamos no segundo ponto e olha a profundidade disso. Sabe? Você, em vez de ser um influenciador,
você está sendo influenciado. E aí você acaba se tornando uma massa de manobra, né? Você passa a fazer parte de um grupo de pessoas que hum, é, não, não deixar a pessoa mal ou achar que você vai ficar mal por causa disso, você concorda com coisas que você só está servindo ali para ser um exemplo, né? Tá aqui fulano, ó, tá fazendo isso, você está dizendo, poxa, não é o que eu queria, tá? E o último ponto para encerrar para esse vídeo não ficar muito grande não saia do seu objetivo, o objetivo que Deus traçou para você. Sabe? Então, talvez aqui eu possa estar falando para pastor, para um presbítero, para um evangelista, para um missionário, para uma missionária, uma pastora, não sei. E às vezes você está atrás de resposta de pessoas que não têm caminho. Você está atrás de resposta de pessoas que não se importam em perguntar. Então, o que Deus te direcionou? O que Deus colocou no seu coração? O que Deus colocou aí dentro de você para você avançar? Lembra que Deus colocou no coração de Noé, faça uma arca. E o cara vai fazer 120 anos. Por que tanto tempo? Porque o cara não era engenheiro, o cara não era que trabalha ali com a confecção, o cara não é carpinteiro, que não era. Se você for ver o contexto, o cara está mais para um agricultor do que para isso. Precisou levar 120 anos. Tudo bem, levou o tempo que foi necessário para levar. Levou o tempo que foi necessário para levar. Mas ele executou exatamente o que Deus falou para executar. Sabe, se ele fosse seguir a opinião das pessoas, quantas pessoas falou que ele era maluco? Quantas pessoas falou que ele era doido de estar fazendo aquilo ali? Quantas pessoas falou, rapaz, isso não vai chegar a lugar nenhum? Mas ele preferiu, ele escolheu se manter dentro do que Deus direcionou para ele. E talvez o que você precisa hoje é isso. Se mantenha dentro do que Deus separou para você. Sabe, são 3 pontos simples, são 3 pontos bem tranquilo. É claro que você talvez, se você ler o contexto aí, você vai tirar uma outra conclusão, você vai aprofundar mais e isso é ótimo, glória a Deus por isso. Você vai meditar dentro de uma dimensão mais profunda, tudo bem, tá ótimo. Nós não estamos aqui discutindo se foi profundo, se não foi profundo. Estamos aqui simplesmente compartilhando algo que eu acredito que faz parte do seu dia a dia. E o que fazer para melhorar? O que fazer para mudar? Então, aqui está 3 pontos que eu acredito que ao longo da jornada, ao longo da sua caminhada, vão te ajudar muito. Tá bom? No demais, Deus te abençoe. Eu tenho a pretensão de por semana estar colocando aqui pelo menos 4 vídeos por semana. E se você assistiu até aqui, obrigado, sabe, obrigado. Nós temos o objetivo de espalhar quanto mais os vídeos falando sobre a palavra de Deus, melhor. Então, se você entendeu que é válido você compartilhar, compartilhe. Se você discorda ou concorda ou quer acrescentar alguma coisa, acrescenta nos comentários, não tem problema nenhum, sabe? Não tem problema. E se você quer, sempre quando nós estivermos aqui falando, né, compartilhando, você quiser ser informado dos vídeos, se inscreva, sabe? Clica aí no sininho aí para você ser sempre avisado aí quando nós estivermos colocando conteúdo aqui. Nós não temos a preocupação da edição ser perfeita, do fundo, você está vendo como é que é o nosso fundo aqui, dos cortes, sabe? Nós não, a preocupação é que você me entenda, que o áudio esteja bom e que você entenda, não a minha voz, porque eu sou limitado, mas você possa entender, ouvir a voz do autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe a sua vida, sua casa e os seus negócios. Em nome